Então, meus amores, hoje é basicamente não. Então, meus amores, hoje é o dia em que eu falei com vocês no último vídeo. E hoje eu quero relatar o que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Então, a partir da minha separação, das minhas coisas, né? Eu fico um pouco ansiosa, porque é válido ficar ansiosa, né? Você construiu uma família, você se dedicou, você esperava um futuro juntos, né? Você tem 2 filhos para criar, você tem trabalho, você tem filhos, você vai ter que cuidá-los, educá-los. Então, é normal você ficar um pouco ansioso, né? Então, eu tomei um antidepressivo para a minha ansiedade, né? Eu não sei se eu já guardei, eu acho que eu já guardei. Eu tomei o meu antidepressivo para ele regular a minha ansiedade, eu não ter. Não passar pelos períodos de ansiedade, né? Porque quando eu estava no meu período de ansiedade, que eu estava nesse relacionamento, né, abusivo, relacionamento tóxico, né? A pessoa falava pra mim não tomar os remédios porque eu não precisava disso. Meu problema não era os remédios e eu não precisava tomar os remédios. E muitas vezes eu abandonei os meus remédios por realmente pensar que, nossa, é verdade, eu não sou doida. Eu pensava assim, né? Eu não sou doida, eu não preciso disso, sabe? Então eu acabava não tomando minhas medicações. Mas agora, né, eu vou tomei minha medicação agora. Eu vou olhar pra cá, porque eu tô olhando pra cá. Tomei minha medicação agora e é isso. Vou arrumar aqui o quarto, né? Depois eu vou pro meu quarto, arrumar também o quarto, porque agora com o guarda-roupa vazio, acho que vou botar minhas roupas naquele canto, né? Naquela outra parte que era da pessoa, então eu vou botar as minhas roupas ali. E é isso que eu vou fazer, porque a casa tá uma bagunça, porque em meio a tanta confusão que você vive num relacionamento, você acaba também refletindo na casa e as crianças não precisam morar numa casa com sujeira, numa casa que tá desorganizada. Eles precisam do melhor pra eles, então é isso que a gente vai fazer hoje. Gente, repara só no espaço que eu vou ganhar aqui nesse guarda-roupa. Fora a parte de baixo, as gavetas, olha isso. Vai ter um espaço muito bom pra mim guardar muita coisa minha aqui. Eu já vou separar minhas roupas. As roupas que eu saio pra um lado e as roupas que eu fico em casa pro outro, que é onde tá minhas roupas, né? Então hoje eu vou fazer essa separação aqui já agora. Olá, meus amores. Hoje eu acordei. Melhor, me sentindo melhor. Ontem como eu falei pra vocês, eu tomei o meu antidepressivo, né? Porque eu não estava tomando, eu expliquei também o porquê eu não estava tomando. Então, hoje eu acordei e tô com muita dor nas costas devido Cadê papai? Cadê papai? Não sei. Acho que ele foi lá comprar cigarro. Mas a mamãe tá aqui. Bom? Sei. Vai lá assistir o desenho com a mãe. A mãe já bota um leitinho pra você. Sei. Então, eu tô com dores nas costas devido a algumas coisas que aconteceram. Então, agora eu estou com minhas costas doendo e já faz alguns dias que eu estou assim. Eu não vou falar motivo real porque minhas costas estão doendo, mas tem um motivo real porque minhas costas estão doendo. E não é de hoje. Mas senta lá com ele, meu amor. Daqui a pouco ele te dá pra você assistir alguma coisa. É um pouquinho de cada um. Vocês têm 2 horas pra assistir. Vai lá, assiste com ele. Sei. Daqui a pouco ele muda, bota o desenho que você gosta. Então, acordei um pouco mais. Já fui lá fora, já acordei um pouco mais
feliz, estou fazendo minhas coisas aqui que eu tenho para fazer. E, bom, o que eu tenho para dizer hoje, né? Também agendei uma faxina, para minha casa, como eu estou muito, vamos dizer, debilitada, né? Estou muito com dor nas costas, estou muito com outros sintomas, outras coisas, e também, então, eu fui atrás de uma faxineira, né? Então, ela vai me cobrar uns 300 e poucos reais para fazer a casa inteira e para fazer somente a limpeza completa, né? E para fazer somente o básico, ela vai me cobrar uns 250 reais, eu acho que ou 150, alguma coisa assim, tá? Pro básico, dependendo do tamanho da casa. Então, eu vou ter que informar ela o tamanho da casa e ela vai me passar o valor bem certinho mesmo de quanto vai ficar minha casa, pra limpar minha casa. Então, eu quero, talvez, que ela organize, tire algumas coisas, sei lá, eu não sei, talvez eu fale com ela, pague uma mais pra ela organizar alguma coisa que eu quero que saia do lugar, mas eu não quero eu colocar, eu quero que alguém coloque diferente, sabe? Pra ter outra opinião de decoração, outra opinião de alguma coisa. Vou tentar conversar isso com ela também. E, por enquanto, sobre isso, tá? Meus filhos estão ali, estão bem, estão saudáveis, né? Nesse momento, eu não tô conseguindo conversar muito com eles, né? Porque eu também tô com a cabeça bem confusa, também ainda estou nesse processo. Mas eles estão bem, estão ali na sala e as coisas estão indo, né? Ontem eu fui dormir, acabei não tomando banho, mas hoje eu vou tomar, pelo amor de Deus, né? Hoje tem que tomar banho. Então, hoje eu vou tomar um banho bonitinho, dar banho nas crianças, porque amanhã a gente tem que acordar cedo, porque eles têm aula de manhã, então levar eles para a escola e no período da tarde eu tenho coisas a tratar, né? Então, eu tenho que estar amanhã revigorada, mais ou menos, né? Porque acho que eu não vou conseguir, porque talvez eu tenha que até pegar um médico, né? Na verdade, eu já tenho um médico marcado, né? Por questões de infecções urinárias e essas coisas que eu já havia mencionado no vídeo anterior. Então, estou com o médico já, tenho exames de urina para entregar. Então, eu vou aproveitar essa médica que eu vou passar e também vou falar sobre a minha dor nas costas, falar qual foi o motivo da minha dor nas costas e para ver o que a gente pode fazer sobre essa dor que tá meio que constante, ela não sai. Então, assim, sobre isso, tá, meus amores? Olha a bagunça que tá ali atrás. Essas coisas são caixas que eu guardava não, que eu guardo, né? Pra quando eu for fazer os envios da minha lojinha, eu usar essas caixas, eu viro elas ao contrário e envio. Então, por isso eu guardo muita caixa, tá? O dia hoje tá bonito, tá um solzinho assim, um frio com sol. Então, tá muito bonito o dia aqui hoje. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, que até caiu a foto ali. Uma coisa aqui, peraí. Olha isso. Eu acabei tirando aquele desenho que eu tinha feito aqui na parede, ó. Aqueles desenhos de Avac Life. E botei minhas fotos. Mas caiu ali, ó. Uma foto. Ih, tem que arrumar. Caiu. Mas eu botei ali. Bom, a médica, né, receitou para que eu não deixasse eles muito na TV, então eles têm 2 horas de TV somente para assistir cada um, e depois a gente vai desligar a TV para eles brincarem com brinquedos, né, isso é coisa saudável, né, de criança. Então, eles não podem ficar muito tempo na TV também, né, por conta de autismo, de tela, essas coisas. Então, eu não posso deixar eles muito tempo na TV. Está sendo difícil cuidar de tudo sozinha? Mais ou menos. Por enquanto, eu tô achando ainda que tá de boa. Eu acho que, assim,
Eu posso estar um pouco exausta por conta das minhas dores, por conta da minha cabeça, né, não está ainda normal, né? Então, eu posso estar achando que tá um pouco difícil, mas na verdade tá sendo bem pra mim, tá sendo bem pras crianças, tá sendo mais ou menos assim, sabe? Eu sei que eu tenho muita coisa a cumprir com eles, né? A fazer com eles, por exemplo, agora que eles têm essas 2 horas de tela, né? Eles também agora têm uma alimentação regrada, né? Em que eles não podem comer várias coisas, porque vou explicar resumidamente, né? Do dia bala, pirulito, essas coisas. Então, meu filho passou pela médica e essas coisas têm que ser cortadas. Então, o fato de eles comerem muita besteira, agora vão parar de comer besteira, né? Então, vou ter que passar pela nutricionista, pegar toda a nutrição das crianças, né? O que eu devo fazer, o que eu devo dar, o que eu não devo dar. E começar a seguir essa linha, né? E não comprar balas e doces. É isso aí. Então eu tenho mais isso a ser posto na lista, né? De compromisso pra fazer. É muito bom, tá? Eu deixo minha cabeça bem, assim, cheia de coisa, então não fico pensando em muita porcaria, né? Porque a cabeça vai estar ocupada com meus filhos, que é o que precisa de mim. Ok? E se você caiu de paraquedas aqui... Gente, olha isso. Eu passei pra sair, o delineador já cocei o olho, já saiu tudo, já, olha. E eu ainda tô com ele aqui. Então, assim, se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, já passou por algum relacionamento tóxico ou abusivo, eu estou relatando agora um relacionamento, assim, em que eu estou saindo desse relacionamento, não, eu saí desse relacionamento. Estou saindo é um modo de dizer porque eu ainda tô em processo de libertação, de cura, sabe? Então, estou saindo é esse modo que eu quero significar. Então, se você está atrás de saber como, mais ou menos, como você se virar em torno de tudo isso, tente te dar um tempo para pensar, porque realmente a cabeça fica bem confusa. Bem confusa. E você não consegue pensar, você não consegue ter raciocínio. Então, o quanto mais você tiver afastado, quanto mais você estiver pensando na situação, melhor para você, tá? Então, te convido a se inscrever se você caiu aqui de paraquedas. Eu não costumo colocar esse tipo de conteúdo, mas eu tô colocando agora porque é o que aconteceu, então eu não tô disposta, tanto fisicamente como mentalmente, para estar gravando a Vakin Life e nem gravando nenhum conteúdo de jogos, essas coisas, né? Então, é isso aí. Bom, meus amores, agora eu estou aqui para relatar para vocês, né, para quem caiu aqui no canal pelo vídeo, né, ou quem está assistindo porque quer um discernimento, quer saber sobre, tá? Eu vou falar agora sobre os medicamentos que eu comecei a usar depois desse relacionamento abusivo, de estar nesse relacionamento abusivo, e os medicamentos que eu comecei a usar frequentes, em que eu não usava, em que eu não tinha problemas e começou a aparecer tudo. Então, primeiro eu vou começar falando como começou tudo, né? Depois dos picos de abuso, eu comecei com cefaleia. Comecei com uma cefaleia grande, ela não passava por nada, por nenhum remédio que eu tomasse. Então eu tinha uma cefaleia muito enorme, fui em vários médicos, eles não sabiam me explicar o que era exatamente. Então começou aí, né, o meu problema. Eu tive essa cefaleia, daí até que eu achei um tratamento para cefaleia que eu estava sentindo. E depois veio a depressão, e onde eu comecei a tomar antidepressivo, né? Foi quando eu comecei a tomar antidepressivo. Então eu vou mostrar pra vocês como começou tudo, tá? Ó, eu comecei tomando sertralina, que é um antidepressivo, né? Então, depois da sertralina,
foi passado, porque a sertralina me dava muito sono, foi passado o cloridrato de fluoxetina, tá? Esse daqui, tá? Depois disso, eu comecei a usar muito só esse remédio aqui, porque meu apetite, que é o Apevitin, meu apetite começou a... Meu apetite não, na verdade, o meu peso começou a oscilar muito e eu comprei muito esse remédio, tá? Outra coisa que eu comprava muito também, que geralmente era muito diário, era, tá? Lavitan ou qualquer outro remédio comum que eu já mostrei aqui no canal pra vocês, né? Que ajuda muito pra esse tipo de coisa. Então eu já tomei vários tipos desses remédios aqui, tá? Pra saúde, pra imunidade, essas coisas, tá? Depois disso, tá? Com antidepressivo e tal, começou a vir a ansiedade e o ataque de pânico. Para isso, eu não tinha remédio fixo, né? No caso, seria para ansiedade tratar com o antidepressivo. Então, era o antidepressivo, mas como eu já havia comentado aqui para vocês, eu não tomava, né? Porque né, a pessoa me dizia que eu não precisava do remédio. E não sei por qual motivo, talvez minha cabeça idiota, pensava dessa forma também, porque eu também pensava assim, poxa, eu não tenho esse problema, eu sei que eu não tenho, sabe? E eu queria achar onde que tava o problema, mas eu não sabia onde que tava o problema, e eu errava onde tava o problema e acabava também fazendo esse tipo de coisa comigo mesmo. E eu não tomava o remédio. Então, a minha ansiedade era tratada com remédio, mas como eu não tomava remédio, eu ia ou com pânico ou com ansiedade, sempre pra UPA ou CIS. Então eles tratavam lá. Eles me davam um calmante, ou eles me davam um remédio pra mim conseguir ter sono, né? Um relaxante pra mim ter sono, dormir. Já teve vezes que eu vim pra casa, dormi tipo 1 dia e meio, 2, e fiquei ali naquele sono pra conseguir estabilizar o meu corpo novamente. Então foi isso que começou depois, né, do ansiedade e tal. Uma coisa também que eu vi que era frequente, quando eu já tomava esses remédios aqui do início, também notei frequentemente essas coisas. Fluconazol, tá? Remédio para infecção urinária ou para bactéria, né? Qualquer coisa do tipo, tá? Então, candidíase ou infecção urinária. Então, eu comecei com infecção urinária, se eu não me engano. Então, foi bem pesada quando eu comecei. Eu peguei infecção urinária, parei no hospital. Não sei, né, não sabia de onde surgia tudo, né? Hoje eu sei, mas no momento eu não sabia. Então, aí eu peguei infecção urinária, ela atingiu meu rim. E eu consegui tratar no hospital, fiquei 1 semana, eu acho, se eu não me engano, internada no hospital. Até postei fotos aqui pra vocês quando eu estava no hospital. E foi isso que aconteceu. Então eu tratei essa infecção urinária. Depois da infecção urinária, começou a vir candidíase, infecção urinária de repetição, candidíase, infecção urinária, candidíase. E eu não tenho os remédios, né, porque são prescritos pelo médico somente, né, são prescrição médica. Então eu não tenho como estar situando aqui pra vocês, mas eu tenho todos os meus... como é que é, gente? A receita, né? Que eu tomava aquele ciprofaloxino, tá? Era diariamente ciprofaloxino. Aqui já tem eu vou até tapar meu nome aqui. Mas aqui, ó, tem uma prescrição já aqui, ó. Ciprofaloxino. Eu tomava direto ciprofaloxino. E outras coisas como muconazol, que é uma pomada pra frieira, essas coisas que ajudam a passar ali embaixo pra, né, fungos. Também tomava direto mesmo o fluconazol, né? O fluconazol e o ciprofaloxino era direto, assim, né? Que chegou até um ponto em que eu ia no CIS ou no UPA e eles não queriam mais me receitar o ciprofaloxino, porque não fazia sentido, né? Sei lá, muita
Então, eles já nem me receitavam mais, eles só me receitavam o fluconazol, eles não queriam mesmo me receitar algo pesado, né? E para isso, depois do ciprofloxacino, como mexe muito com o nosso sistema imunológico, eu precisava tomar essas vitaminas aqui. Então, depois disso, né, também candidíase, tudo. Tinha mais, né, gente, mas eu joguei fora, então eu guardei uma de cada para mostrar as caixinhas de pomadas. Também passei por Fluvonide, que é um remédio para hemorroidas, por conta do meu intestino que começou a travar, né? Então, meu intestino eu comecei a ter um intestino irritável, eu comia alguma coisa, começava a ficar tudo ruim, e eu tinha excessos de gases, doía muito o estômago, acontecia muita coisa, meu estômago ficava se borbulhando, fazendo barulho. Então, eu tomava esses remédios aqui, PEG também, e do Falac. Não sei se é assim que fala, mas são esses remédios para o meu intestino irritável, tá? Do intestino irritável, tem esse aqui também, que é o Simeticona, né? Que é para gases. Tirando agora essa parte, né? Temos a parte da falta de ar, né? Que também vinha muito com o pânico, ansiedade, essas coisas. A falta de ar. A falta de ar, né? Geralmente não era resolvida, né? Geralmente a falta de ar, eles não te dão um remédio pra isso. Então, eu fazia exercícios em casa, até que meu filho, o bebê, né? Ele ainda era mais bebezinho, foi ao médico também com alguma tranqueira aqui, né? E o médico receitou para ele essa bombinha aqui, né? Que também serve para desentupir. Eu vou desentupir porque eu não entendo muito bem. Então eu vou desentupir as veias, né? Pra, tipo, você conseguir voltar ao normal e respirar, né? Então eu acabei começando a usar essa bombinha porque eu ia no médico dizer que eu tava com falta de ar e eles simplesmente não me davam nada e, tipo, não tem o que fazer, né? É uma ansiedade. Mas, como agora eu sei pesquisei bastante, eu sei que ansiedade e pânico, né, não é coisa da cabeça da gente. Os sintomas que a gente tá sentindo, a gente realmente está sentindo. Então, quando eu comecei a entender isso, eu fui atrás de uma coisa pra passar a minha falta de ar. Então, eu usava a bombinha do meu filho mesmo, tá? Me autoprescrevia, né? Eu usava a bombinha do meu filho e foi o que adiantou pra mim, tá? Eu usei essa bombinha umas 3 vezes e depois de eu usar essa bombinha, eu nunca mais precisei usar a bombinha pra falta de ar e também não tive mais, assim, esse ataque de falta de ar. Depois, começou com sono, tá? Pesadelos, eu não conseguia dormir, era muito pesadelo, era muita coisa, eu acordava muito agitada e tinha muito pesadelo ruim. E comecei a tomar também Se Acalme. Se Acalme não só porque eu me sentia ruim de noite, né? Porque pra noite, é remédio pra dormir. Mas o Se Acalme é porque eu fiquei muito nervosa, tá? Eu virei uma pessoa muito estressada, muito nervosa e muito... Como eu posso dizer? Assim mesmo, estressada, nervosa, eu gritava, eu berrava. E tudo isso fazia muito mais mal ainda, entende? Então, por esse transtorno todo, era assim que meu corpo se manifestava. Então, eu precisava muitas das vezes, tomar esse Se Acalme, para poder se acalmar também, que foi prescrito pelo médico. E daí eu acabei tomando ele me prescreveu eu acabei não funcionou muito comigo, tipo assim, achei meio fraco, acabei comprando esse outro mais forte, tá? Depois temos, né, a minha última crise de pânico, que eu comecei a tomar remédios pra dormir também, tá? Com a crise de pânico. Se faltar alguma coisa aqui, gente... faltou que eu esqueci de falar pra vocês. Quando eu troquei minha medicação e eu voltei no médico, disse que eu ainda não estava legal. Eu expliquei pra ele a situação que estava acontecendo quando eu estava tomando esse remédio aqui, que é o antidepressivo de cloridrato de fluoxetina.
Ele me receitou também esse daqui, que eu não lembro muito bem pra que é, mas ele mandou tomar esse de manhã e esse à noite, que é cloridrato de amitriptilina. Não faço ideia. Agora, nesse momento, eu não faço ideia mais pra que é, mas ele me deu pra tomar também essa medicação, tá? E por último agora, né, nesse encerro, né, dos ciclos, eu comecei a fazer meditações e estou muito mais agora no chazinho de camomila, tá? Então agora eu tô optando mais pra chazinhos que te deixam relaxada, que te deixam melhor. E é isso, tá? Agora eu vou falar pra vocês o que eu basicamente abandonei, tá? Eu abandonei por conta própria. Só que, tipo assim, eu não fico tomando a medicação pra sempre, entendeu? Se eu vejo que eu tô melhor, eu já paro na hora. Porque assim, eu não quero ficar tomando um negócio que, né, que eu sei que entendi que não é bem isso que eu preciso. Então, esses aqui tudo é só no momento em que acontece de o meu estômago ficar desse jeito, como eu falei pra vocês, eu tenho esse intestino irritável, tá? Até a minha médica pediu pra mim um exame pra saber se eu tinha tolerância à lactose, mas eu tenho certeza que não tenho tolerância à lactose, né? Inclusive hoje eu tomei leite e tô super bem, tá? Tomei leite. Então, ó, ontem também tomei leite e tava bem. Então, não é tolerância à lactose. Aqui, as pomadas, né, eu ainda tô utilizando algumas dessas coisas e ainda vou utilizar porque eu tenho a médica pra passar ainda e eu estou com infecção urinária, né, e vou ter que tratar, que já faz uns dias já que eu tô esperando esse médico pra passar com ele, pra me tratar dessa infecção urinária, tá? Então, enquanto eu não passava com o médico, eu tava comprando pomadas e tomando muito fluconazol. Gente, eu tomei muito fluconazol, que eu acho que fez um mal pro meu corpo, que eu nem... Olha, melhor eu nem comentar sobre isso, tá? Então, as medicações que eu tava usando eram nenhumas no momento, né? Eu parava com tudo, gente. Tudo. Porque eu sei que eu preciso, mas também não preciso. Eu tenho que aprender a me controlar, tá? Depois que eu aprendi com muitos vídeos na internet, muita coisa, a me controlar, né? Que é controlar a ansiedade, controlar o pânico. Eu não consigo controlar 100% ainda. Mas eu sei que eu consigo uma coisa que eu não conseguia antes. Então, pra mim, eu tô muito feliz. Que é quando eu começo a ter algum pânico ou ansiedade, eu simplesmente fico respirando fundo e pensando comigo mesma, Ellen, tá tudo bem, sabe? Você não tá mais vivendo aquilo, não tá mais acontecendo e tal. E meu corpo vai se acalmando aos poucos, tá? Também acho que ajuda muito tomar o antidepressivo, né? Também tomo, óbvio, pra ele estabilizar as coisas. Hoje eu vou tomar certinho também, pra estar estabilizando as coisas. Então é isso, gente. Eu não tô usando no momento nada desse tipo, mas se eu ficar com algo intestinal, eu vou ter que tomar alguma coisa dessas, né? E sobre as infecções, né? Eu vou passar pela médica e eu falo pra vocês daí, quando eu passar pela médica. E daí eu vou pedir pra ela sobre as minhas dores nas costas, que eu tô tendo dor nas costas. Já tomei paracetamol, já tomei... acho que foi só paracetamol que eu tomei e não resolveu minhas dores nas costas. E vou falar com ela, né, se caso for uma coisa mais grave, né, a gente fazer um exame. E é isso. Então, eu não estou tomando mais nada. Até esse daqui eu parei de tomar, gente. Eu tô só com o antidepressivo mesmo, pra regular as coisinhas certinhas. Tô tentando não tomar nada, tá? Só o antidepressivo mesmo, né, pra regular minhas coisinhas tudo bonitinhas. Talvez eu comece a tomar esse aqui, que é o Apevitin, né? Porque como eu perdi muito peso, eu tô com peso infantil. Então, eu comece a tomar ele novamente pra me dar peso, né, gente? Eu acho que vocês já devem ter percebido, né? Quando eu tava gravando vídeos aqui no canal, como eu tava e como eu fiquei. Então, é isso, gente. Essas são as medicações que eu comecei a tomar para cada coisa que foi acontecendo. Então, se você tá passando por isso... Abre teu olho, tá? Que isso não está certo, isso não é normal. Abre seu olho, porque as coisas não são bem como às vezes a gente pensa que é. Então, é isso aí. As minhas medicações.
são essas, né? Que eu estou tomando. Os sintomas foram esses, os primeiros sintomas, né? Que é na cabeça, cefaleia, depois ansiedade, pânico e também estomacal, também. Ai, muita coisa, gente. Eu comecei a ter coisas assim absurdas que eu nem. Sabe? É isso. Se ame, se cuide. I can't question my obsession. Think it's like heaven in your possession. I need you, I bleed too. When you look at me, I feel see-through. Can't leave you. I'm at your disposal, baby, let me show you. You can use me, do it over and over. You'll be the queen and I'll be the joker.